venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor para todos os irmãos adotados do nosso ministério, pelos intercessores.
incluindo eu, que sou uma intercessora também. Eu intercedo por todos os que chegam até o nosso ministério. E a paz do Senhor para você, visitante, você que vai passar pelo canal e vai junto conosco cultuar. Amém? Então nós estamos aqui para mais um culto, para mais um exaltar o nome do nosso Deus, que merece toda a honra e toda a glória por nós, por todos nós. E eu te convido a ficar, porque logo mais temos uma mensagem abençoada através do preleitor dessa noite. Temos os hinos. O Senhor fala conosco de diversas formas. O Senhor fala conosco através da palavra, através da oração, através dos hinos, dos louvores, e fala conosco também quando a gente fecha a porta do nosso quarto e medita com Ele em oração. Então o Senhor está aqui nessa noite. Amém? Ele é o primeiro a chegar. Ele é o dono dessa obra. Ele é o dono da sua vida, o dono das nossas vidas, o dono da minha vida. Amém? Então eu quero te convidar para que você cultue conosco, porque o Senhor, Ele é o que mais deseja a sua vitória. Amém? Eu quero te convidar também para uma oração. Comece apresentando a sua vida ao Senhor. Comece se apresentando para Ele. Como você está, não importa. O que importa é como você chega até Ele. Amém? Não se limite. Não limite o poder de Deus. Chegue até o Senhor. Ah, estou cansado, estou fraco, estou angustiado, Deus sabe como você está. E você possa receber de Deus essa vitória, porque a palavra do Senhor fala, irmãos, que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Então, um dos motivos, ou mais motivos que as pessoas indagam para Deus, eu não sou digno, não sou triste, eu sou isso, sou aquilo, não importa. Deus, conhecedor de tudo, Ele é onisciente. E Ele está aqui nessa noite para te abençoar, amém? Através das nossas orações, das nossas intercessões, você vai ser alcançado, amém? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos e se apresente diante dEle. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus de poder, Deus de glória. Senhor, apresenta a minha vida, Pai, como celebrante desse culto. Eu coloco a minha vida porque eu tenho essa responsabilidade como anjo da igreja. Mas o Senhor é que está na frente desse ministério, desta obra. Senhor, meu Deus, meu Pai, me dirige, me direciona. Eu estudei, eu faço a minha parte, eu procuro orar. Assim como cada irmão, cada vida que também faz a tua parte. Mas o Senhor, meu Deus, está no comando de todas as coisas. Por isso, meu Deus, meu Pai, eu sou grata ao Senhor por essa grande oportunidade de estar aqui com saúde, com vida e fazendo o que eu mais gosto, que é a tua obra, que está em primeiro lugar na minha vida. Eu te adoro e te exalto, ó Deus, e te agradeço por essa rica oportunidade de estar celebrando esse culto, porque eu sei que muitas vidas que não por acaso, mas pela tua permissão e vontade, vai estar acessando esse canal e vai receber a sua vitória em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, agora eu apresento a vida de todos os membros, de perto, de longe, dentro do país, em outros estados, fora do país, amigos e visitantes, adotados do Senhor. Receba a vitória de Deus, receba, aleluia, nessa noite, que o anjo do Senhor possa entrar no seu lar, possa entrar na sua casa e demarcar sua casa,
Não como o anjo do Senhor entrou ali no Egito e viu o sangue do cordeiro, o animal, nas vergas das portas. Mas que veja que você é fiel. Que o cordeiro, que já pagou um alto preço, ele tem sinalado na tua casa. Porque você é fiel a ele. Em nome de Jesus. Pai amado e eterno Rei da Glória, eu te louvo e te agradeço porque é o Senhor que conduz em nome de Jesus. Todas as vidas, amém? Glória a Deus. Aleluias. Eu quero te convidar para uma reflexão na palavra, rápida, é uma meditação em Isaías 40. Nós vamos ler do versículo 25, amém? Abra sua Bíblia. Nós temos hábito de ler a Bíblia, ler a palavra, porque vamos aprender mais e mais e também a decorar versículos, amém? No nome do Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar, pelo poder dele, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você já abriu, já está pronto para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, eu gostaria de fazer uma correção, irmãos, nos Salmos. Eu gostaria que você abrisse lá no Salmo 37, porque no domingo passado eu te dei uma referência que não era a referência daquilo que eu estava mencionando no momento. Se você leu lá no capítulo 35, versículo 4, de alguma forma te edificou. Mas naquele momento que eu estava falando, eu quis dizer para a igreja o Salmo 37, versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Fica aí a correção e o meu pedido de perdão para a igreja, porque nem tudo a gente decora. Mas para aquele momento, o versículo certo é esse. Se você entrar lá no canal novamente, está lá no ar, e você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa correção. Mas vamos lá para Isaías 40, versículo 25. A quem, pois, me compareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai-o ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, e todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome? Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao meu Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas aos que esperam no Senhor, renova as suas forças. Sobe com asas como águia e corre, e não se cansam, mas caminham e não se fadigam. Amém? Eu quero deixar, irmãos, para todos vocês, essa passagem, esses versículos, porque o Espírito Santo vai falar em cada coração.
à medida da sua necessidade, à medida do que Deus quer falar contigo. E no versículo 12 desse capítulo, ele tem sob um título de majestade do Senhor, a majestade do Senhor. E não é por menos, irmãos, que nós entendemos e conhecemos e sabemos que o Senhor é majestade suprema, é majestade superior, é majestade digna de todo o reconhecimento do ser humano. Amém? Só que nesse versículo 25, o autor e o Deus que falou para o autor, para quem escreveu, para quem ali narrou a fala do profeta Isaías, que ele vem fazendo uma pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus é o Deus incomparável, Deus digno de toda honra e glória, Deus todo-poderoso, que ele tem o poder para resolver todas as causas. E nesse contexto, eu quero trazer uma linha rapidamente para você saber que Deus, ele não é homem, irmãos, e nem filho do homem, para que minta ou se arrependa daquilo que ele prometeu na sua palavra. Ele vela por ela. Ele vela. E quando ele diz que ele não se cansa, Deus não se cansa, Deus não dorme. É no sentido natural. Deus é Deus. E Deus tem todo o poder de resolver todas as causas. Todos os empecilhos, tudo que tiver, todas as barreiras, ele é Deus. E por isso nessa noite nós estamos aqui cultuando a um Deus que, independente de circunstância, de dificuldade, de lutas, de provas que vamos passar, se você quer um consolo, eu digo para você, Deus não vai te tirar suas lutas, suas provas. Ele vai passar com você. Como ele diz também lá na sua palavra, se passares pelo fogo, não te queimará, se passar pelas águas, não te afogará. Porque ele sabe quem é você, ele sabe quem você é como cristão na presença dele. E às vezes se mostra fraco, às vezes se mostra forte, mas não desiste de ser servo, de ser cristão, de confiar nele. Mas o dia da sua vitória já está chegando, porque eu creio que ele já preparou o pódio para você ser abençoado. E o testemunho vai ser contado, vai ser visto por todos, porque Deus, ele quer a sua vitória. Então, irmãos, ele está trazendo para você nessa noite, para que você possa saber que ele não dorme, que ele não cansa, que Deus é Deus supremo na sua vida. Amém? Que ele pode, aleluia, realizar sinais e maravilha. Então, no versículo 31, é o versículo chave para você passar pelos vales, como diz lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E diz lá que se passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. E é verdade, irmãos. É verdade. Se você está firme, firmado na rocha, firmado no Senhor, você vai temer o quê? Você simplesmente vai falar, essa barreira veio, ela vai cair, essa luta veio, eu vou passar, porque o meu Redentor vive. Isso aqui, esse versículo aqui está falando, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como águia. E você precisa ser renovado as suas forças. Toma posse dessa palavra. Toma posse hoje
que o Senhor que trabalha. É o Senhor que está te renovando. É o Senhor que está te dando saúde. É o Senhor que está te dando renovo e vitória, em nome de Jesus. Porque Ele diz, sobe com asas como águia, corre e não se cansa. Caminham e não se fadigam. Quem são esses? É eu e você. Nós que confiamos no Senhor, que esperamos nele. Amém? Quero deixar para você essa saudação, que o Espírito Santo te console, te edifique, te exorte, para que você continue confiando nele. Amém? Que Deus te abençoe. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Iremos iniciar pelo hino de número 127. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa ali anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão vindos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudarás bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Hino de número 187.
estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos
possamos cada vez conhecer mais e mais de Jesus. Amém? Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim,
eu vender tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, primeiro eu queria explicar pelo fato de onde eu estou. Eu estou na sala da minha casa, no sofá. Queria pedir desculpa talvez pela quebra do protocolo, né? De não estar numa posição talvez diferente, como num púlpito ou alguma coisa do gênero. Mas eu creio que ao decorrer da palavra, os irmãos vão entender porque eu escolhi esse ambiente, este local para trazer essa palavra. O tema da palavra de hoje, meus irmãos, é: você conhece, reconhece ou desconhece a Deus? Para esse tema, eu escolhi 2 textos para ter como base para poder iniciar essa palavra. E o primeiro deles está no Salmo 139, versículo de 1 a 5. No Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Esse texto descreve como Deus nos conhece, a maneira profunda como Deus nos conhece. Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso caminhar. Ele nos conhece de maneira tão profunda que a palavra ainda nem nos vem à boca, mas Ele já sabe. O pensamento nem ainda nos veio e Ele já sabe. E Ele já conhece. E Deus nos conhece dessa maneira. E a pergunta que eu tenho é: nós conhecemos também a Deus? Nós também temos algum conhecimento? Ou se temos, será que conhecemos realmente a Deus da forma como achamos que conhecemos? Então, para a segunda etapa, o outro texto que eu peguei como base, ele está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 18. E diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, meus irmãos, Jesus pergunta aos discípulos primeiro quem as pessoas reconhecem como Filho de Deus. E ali os discípulos dizem que as pessoas estão dizendo que o Filho de Deus talvez seja João Batista, pode ter sido Elias, talvez tenha sido Jeremias ou outros profetas que tenha passado ou que estavam naquele momento. Mas quando Jesus pergunta: E vós, quem dizes que sou? Pedro prontamente responde: Tu és o Cristo, o
Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu a Jesus como Cristo, como aquele que tinha vindo para redimi-los, para salvá-los. Aquele que era o Filho de Deus. E a partir do momento que Pedro reconheceu a Cristo como Filho de Deus, Cristo reconheceu a Pedro como rocha que ele edificaria a igreja. Né? Então, a partir daquele momento que ele reconheceu, por revelação do Pai, que Jesus era o Filho de Deus, Jesus o reconheceu prontamente. E da maneira como Deus nos conhece profundamente, até que a palavra não nos vem à boca, Ele já sabe, o pensamento não nos vem à cabeça, Ele já sabe. A partir do momento que nós o reconhecemos e conhecemos Ele, e reconhecemos, Ele também nos conhece. Essa questão do você conhece, reconhece ou desconhece, ela é bem subjetiva, ela é bem abstrata, porque até o conhecer ele é relativo, porque nós podemos dizer que conhecer, nós podemos dizer que conhecemos um vizinho, nós podemos dizer que conhecemos um colega de trabalho, um colega de escola, um colega de faculdade, né? Então, assim, o conhecer ele é subjetivo, porque existe duas maneiras de conhecer. Quando eu digo que conheço o meu vizinho, eu conheço porque eu passo todo dia, cumprimento, eu sei que talvez quantos filhos ele tem, se tem um animal de estimação, qual carro ele dirige, mas eu efetivamente não o conheço. Eu não conheço intimamente, eu não sei da vida dele, eu não sei como é que é a casa dele, eu não sei como é a vida íntima dele. Eu não sei como é o tratar com os filhos, como é o tratar com a esposa, com o marido, de que forma talvez ele adquiriu aquele carro, como é que é o cuidado dele com aquele animal de estimação, quais são as histórias de vida dele, como ele chegou até ali. Eu não o conheço dessa maneira. Mas eu conheço do dia a dia, né? Eu sei o nome, eu sei quem ele é, mas conhecer, não. Reconhecer, quando vem essa palavra reconhecer, eu só lembro daqueles filmes policiais, né? Onde coloca-se o criminoso em uma sala, com o espelho e a vítima do outro lado, ou a testemunha do outro lado, e pergunta: você reconhece alguém? É porque aquela pessoa ela vai constatar um fato. Ela viu aquela situação de crime, ela viu aquele criminoso atuando, ela viu aquele criminoso de alguma forma, e a única maneira que ela tem é reconhecer, é dizer, é aquele ali. Mas ela não sabe efetivamente quem ele é, ela não o conhece, mas ela o reconhece pelo aquele fato em específico, né? E ela está atestando aquele fato, ela está reconhecendo que aquela pessoa praticou aquilo, que aquela pessoa fez aquilo. Até o desconhecer, ele é relativo, porque quando eu digo assim, eu desconheço tal situação, eu desconheço tal pessoa, eu desconheço isso. Às vezes é uma situação que a pessoa vem e te conta um fato que você já ouviu falar, mas aquela parte você não sabia, aquela parte você desconhecia, você não sabia, mas você conhecia uma parte, essa você desconhecia. Então até o desconhecer, e tem o desconhecer, do não saber nada mesmo, do não ter a menor ideia do que é. Então, esse processo do conhecer, reconhecer e até o desconhecer, ele é um processo longo, ele é um caminho para se chegar a Deus, para se ter intimidade com Deus, para se conhecer de Deus.
Quando nós vamos falar de conhecer a Deus, uma passagem desse processo de estudo para essa preparação dessa palavra, eu iniciei, além dos textos base, um texto que eu fui foi em 1 João, capítulo 2, versículo 4, que ele diz mais ou menos assim: aquele que diz eu conheço, que é o de conhecer a Deus, e não guardar os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Meus irmãos, a pessoa pode dizer que conhece a Deus, mas se ela não guardar os mandamentos, se ela não guardar as orientações de Deus, ele é tido como um mentiroso, e nele não está a verdade. Então não basta conhecer, não basta dizer que conhece, tem que praticar. Porque mesmo dizendo que conhece, se você não pratica, se você não age segundo a vontade de Deus, você é mentiroso. A verdade de Deus não está em você. E a passagem é bem clara nisso. Nessa situação de conhecer a Deus, né, nesse processo todo de aprendizado para trazer essa palavra, uma outra passagem que eu cheguei, essa passagem ela calhou bem, ela encaixou bem com uma situação que eu vi essa semana, é em Hebreus 11. Eu vou abrir aqui em Hebreus. Porque Hebreus 11, versículo 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por que, meus irmãos, essa passagem ela calhou com a situação que eu vi essa semana? Essa semana eu assisti a um vídeo de um ator famoso, eu não vou falar nome, porque não vem ao caso quem é, vem ao caso a situação. E esse ator, numa entrevista, ele era perguntado assim: você acredita em Deus? E aí a resposta dele foi assim: não mais. E aquilo eu falei: meu Deus, esse cara é ateu, esse rapaz é ateu. E aí ele continuou: eu não acredito mais em Deus, porque Deus, para mim, ele é tão presente na minha vida que ele é. Eu tenho um tamanho convívio com Deus, tamanha intimidade com Deus, que para mim Deus é como você, que está sentado na minha frente. Para mim Deus é presente na minha vida dessa forma, como se ele estivesse sentado aqui ao meu lado, me acompanhando. Então, hoje ele falava, né? Ele disse: hoje eu digo que eu não acredito, porque não é questão de eu acreditar ou não acreditar. Ele simplesmente é na minha vida. Então eu não tenho mais que crer. Eu sei que ele é. Parece estranho, porque aqui a palavra fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Só que se a gente analisar bem a fala desse rapaz, ele já cria de maneira tamanha que para ele não era mais questão, como ele disse, de acreditar. Deus era na vida dele. Deus era tão presente na vida dele que era físico. Como ele mesmo disse no vídeo que eu vi. Deus é tão presente na minha vida que para mim, ele é como o repórter que estava ali fazendo uma pergunta para ele. Como o apresentador do programa lá que estava fazendo essa pergunta para ele. E isso é tremendo, porque é um extrapolar da fé. O crer era tão grande que não havia mais margem para questionamento de se ele cria ou não em Deus. Deus era, não tinha que perguntar.
Não tinha nem aquela pergunta para ele era impossível. Porque é a mesma coisa, talvez, para ele naquela ocasião de perguntar se ele realmente estava ali. A presença de Deus na vida dele era tão grande que ele entendia que era a mesma coisa de dizer que ele estava ali, porque se ele estava ali, Deus estava ali com ele, né? Isso é assim, é fantástico, porque é uma maneira de crer tão profunda, tão íntima, que a intimidade é tão grande que realmente a Deus é na vida, que ele se torna físico, né? Foi isso que ele quis dizer, que era físico, não era como se fosse algo abstrato, não era como se fosse algo que ele precisasse se esforçar para acreditar. Era algo que ele simplesmente sabia que era. E isso é fantástico. E aí, nesse processo dessa pergunta, né, se você crê em Deus, para você crer em Deus dessa maneira, ou você crê em Deus efetivamente, tem um processo. Você passa por um processo, que é o processo do conhecimento, do reconhecimento, para sair do desconhecimento, né? Para sair do desconhecimento. Por que essas três palavras elas se encaixam tão bem? Desconhecer, conhecer e reconhecer. Porque a maioria das pessoas, elas conhecem a Deus só de ouvir falar, né? Assim como o livro de João, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: meus irmãos, eu estou lendo, então eu sou um pouquinho ruim de memória, então se vocês não falassem, nossa, ele gravou, ele nem está procurando na Bíblia, eu estou lendo ali. Em 1 João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Porque as pessoas já ouviam falar de Deus. Deus estava no mundo. O mundo foi feito, foi construído, foi criado por ele. Mas as pessoas preferiram não conhecer, preferiram não crer, preferiram não acreditar em Deus, preferiram não reconhecer a Deus, né? Muitas pessoas, por isso que entra o desconhecer, porque muitas pessoas ouvem falar, só conhecem uma parte da história e aí desconhecem a outra, e aí não buscam conhecer a outra parte da história, não buscam conhecer a outra parte de Deus, só ficam no ouvir falar, ficam só no ouvir falar. E isso é ruim, porque quando você só ouve falar de Deus, você só se baseia naquilo, você vive a experiência do outro. Às vezes aquele outro, ele tá te falando, ele tá te contando coisas que para ele tem tamanha... o enche, o recarrega, o traz tamanha alegria, que você ouve falar, você também se alegra, ou às vezes você se entristece, dependendo da situação, por às vezes uma história ali que ela iniciou triste, e aí Deus entra e traz uma reviravolta, e ali você fala assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, que história fantástica, que Deus é esse? Mas aí você fica só no ouvir falar, você fica só no que aquela pessoa te contou, você não busca ter aquela mesma alegria, você não busca conhecer aquele Deus que lhe foi contado, que você está ouvindo o que é dito sobre ele. Então, hoje nós temos muitas situações como essas, até dentro da igreja mesmo, muitas pessoas que só estão ali ouvindo, e não estão buscando conhecer a Deus.
aquele Deus que está sendo pregado para eles, que elas estão ouvindo falar, ter aquelas mesmas experiências ou outras muito maiores. Então nós não devemos ficar só no ouvir falar. Há pessoas que nesse processo do ouvir falar, elas só conhecem a respeito de Deus. Elas não têm experiência com Deus. Elas não adoram de maneira a não só conhecer a respeito, mas saber de Deus. Estar tão íntimo de Deus que o que ela sabe de Deus é o que ela viveu, ela vive aquilo. Ela não só sabe a respeito, ela não só ouviu falar. João 4:22 diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando é dito vós adorais o que não sabeis, é porque às vezes as pessoas estão ali buscando de uma maneira superficial, porque elas nem sabem aquilo que elas estão adorando, nem sabem aquilo que elas estão buscando, não têm experiência, não têm intimidade nenhuma com Deus, porque só ficam no ouvir falar, no que dizem a respeito de Deus. Então ela quer até viver aquela experiência, mas ela vive as experiências através de outras pessoas, através do que é falado, mas não tem uma experiência própria, não se aprofunda na intimidade com Deus, para que ela também saiba e veja e tenha aquela vivência com Deus, para que reconheça efetivamente que Deus é a salvação, que Jesus é a salvação. Atos 17:23 diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Essa passagem, Paulo está pregando para os gregos. Os gregos, você aprende na escola, você vê em diversas situações, os gregos eles tinham diversos deuses, a mitologia grega está aí para provar isso. Os deuses gregos, eles adoravam a diversos deuses, Eros, Hades, Zeus, Apolo, né? Afrodite. E Paulo, andando por uma cidade grega, ele encontra um santuário. E nesse santuário tem um local que está escrito assim: ao Deus desconhecido. Então eles sabiam que existia um Deus desconhecido, um Deus que eles não sabiam o nome, um Deus que fazia grandes coisas que eles ouviam falar, que eles adoravam, né? Mas não sabiam quem era. Vós adorais o que não sabeis. Então eles sabiam a respeito, mas não sabiam quem era aquele Deus. E Paulo chega e diz: esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu prego para vocês. É o Deus que eu estou falando para vocês. É o Deus que eu estou aqui há muitos dias, há muito tempo falando a respeito. Então esse Deus já deixa de ser desconhecido, ele passa a ser conhecido através das pregações de Paulo. Aquele Deus que estava ali naquele santuário sem nome, passa a ter um nome, passa a ser alguém, passa a ser, porque Deus é. Então aquilo que era reconhecido, mas era também desconhecido, porque era reconhecido que havia um Deus, mas era desconhecido quem ele era, passa a ser conhecido através da palavra, das pregações de Paulo. Então, naquele momento, os gregos
né? Ele estava naquela cidade grega. Passam a conhecer o Deus que era desconhecido. E nesse processo, meus irmãos, de conhecer a Deus, quando nós trazemos para nós o que deve ser feito para conhecer a Deus. Porque a gente acredita às vezes, fala assim, meu Deus, mas eu estou há 20 anos na igreja, eu estou há 30 anos na igreja, eu estou há não sei quantos anos na igreja, ou eu estou há 1 ano na igreja, ou eu estou há 2 anos na igreja. Será possível que eu não conheço a Deus? Será possível que eu não sei quem é Deus? Será possível que eu não reconheço a Deus como meu único Senhor e Salvador? Às vezes vem esse questionamento quando alguém faz isso, quando alguém faz esse tipo de pregação. Mas porque conhecer a Deus é um processo. E todo processo tem passos a ser seguido. Tem etapas que devem ser seguidas. E é engraçado porque mesmo quando você está há muito tempo na igreja, tem coisas que você não faz, não pratica, tem passos que você não toma, por negligência, por preguiça, ou pelo que for. Então, como conhecer a Deus é um processo, e Deus é misericordioso, Ele nos faz conhecer situações, mas conhecê-lo efetivamente nós não conhecemos. É como Ele cruza conosco num corredor do apartamento, do prédio. Nós o conhecemos por situações, mas não o conhecemos intimamente. Então, às vezes, nós estamos muito tempo na igreja e dizemos, será que eu não conheço a Deus? Mas realmente, efetivamente, nós não tivemos experiências com Deus, intimidade com Deus para conhecê-lo realmente. E aí nós o conhecemos de situações momentâneas. Ele é o nosso colega de trabalho, que a gente encontra. É passado um problema, é passada uma situação, nós resolvemos juntos, mas nos separamos ali em dado momento e nos reencontramos novamente em outro projeto, em outra situação e assim vai. E você vai vivendo, e é assim como numa empresa você trabalha 10, 20, 30, 40, 50 anos, se aposenta, e quando você lembra daquele seu colega, você só conhece ele do trabalho. Você não o conhece intimamente. Você não aprofundou com ele no convívio para realmente o conhecer. Você o conhece do trabalho. Você conhece aquela pessoa que executava tarefas com você, que passava por etapas e processos com você. Mas a intimidade, o convívio, talvez foram contadas coisas durante aquele processo, assim como é feito na vida de alguns cristãos, quando ele não se aprofunda. Ele até recebe algumas coisas, até é operado algumas coisas na vida dele, tamanha a misericórdia de Deus. Mas a profundidade da intimidade, ela não existe. Ela não existe. Então, quando eu digo que para conhecer a Deus é um processo, a gente precisa seguir alguns passos. E para conhecermos a Deus, nós precisamos primeiro conhecer a Jesus. E por que eu digo que nós precisamos primeiro conhecer a Jesus? Porque Jesus mesmo disse isso. Em João 14, versículos 6 e 7, Jesus diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde já agora conheceis e tendes visto. Então, quando Jesus diz isso, ele diz assim: eu preciso que primeiro vocês me reconheçam como filho, assim como Pedro fez, como Cristo, me conheçam e através de mim vocês vão conhecer meu Pai. Assim como na educação de um filho,
Às vezes uma pessoa olha e fala assim, seu filho é educado, seu filho é mal educado. Você talvez conheça traços do pai e da mãe daquela pessoa. Assim Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão conhecendo primeiro a Jesus, reconhecendo a Jesus. Quando eu iniciei na infância, meus irmãos, na igreja. Minha mãe se converteu, eu ainda era criança, eu tinha uns 6 para 7 anos. E nesse processo de crescendo na igreja, eu tive um processo de afastamento também. Eu lembro do que era dito quando havia aquele chamado para aceitar a Jesus na igreja, no culto, ali no final do culto, em um dado momento do culto, quando se chamava para aceitar a Jesus. Eu lembro do que era dito para aquelas pessoas que estavam indo lá à frente. Eu lembro que o pastor falava assim: você reconhece a Jesus como seu único Senhor e Salvador? E a pessoa falava sim. E ali naquele processo era feita a oração, a pessoa orava e reconhecia a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E isso é interessante trazer, por quê? Porque realmente era isso. A pessoa precisava reconhecer a Jesus primeiro, para depois conhecer. Então, quando ela reconhecia que Jesus era o único Senhor e Salvador da vida dela, ela reconhecia a existência daquele Jesus que ela estava buscando, ela reconhecia que ele era para passar a conhecê-lo. Porque até ali ela só tinha ouvido falar. Até ali ela só conhecia a respeito do que era pregado. Talvez aquelas pessoas que vão ali à frente, elas nunca leram a Bíblia. Nunca vivem de trechos, de panfletos de evangelismo, que têm o seu valor, porque trazem pessoas para a igreja. Às vezes uma pessoa está em um momento que ela precisa de uma palavra de Deus e aquele panfleto é aquela palavra. E a leva para a igreja, que através daquele ouvir falar, daquele conhecer a respeito, ela vai reconhecer para conhecer. Então é legal isso, porque quando eles falavam, você reconhece, a pessoa reconhecia e naquele processo de aceitação ela passava a conhecer. E ali entravam os ensinamentos para o batismo, a escola bíblica, todo aquele processo, e a pessoa ia conhecendo a Deus, ia se aprofundando, ia ficando mais íntima de Deus, ia crescendo, ia frutificando ali dentro da igreja, ia se tornando uma árvore frutífera, não mais um galho seco. Né? Ela ia brotando, crescendo e florescendo. E isso é bacana de ver, isso é legal de ver. E por que trazer esse processo do você reconhece a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Porque Jesus disse que precisava conhecer dele para conhecer o Pai. E aí nesse processo de reconhecimento para o conhecimento entra a palavra, né? Em Tiago 1:22 diz assim: e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Esse era o processo. A pessoa conhecia a Cristo e ela reconhecia a Cristo e vem conhecendo através da palavra para cumprir, para não ser só ouvinte, para não só ouvir falar, para não só conhecer a respeito, mas para conhecer efetivamente. E aí nesse processo de conhecimento vem a intimidade, vem o conhecer a Deus, vem o ter convívio com Deus, vem ter experiências com Deus. Então, sede cumpridores da palavra. Quando a pessoa passa a ler a palavra, ela passa a cumprir, ela passa a temer, né? Ela passa a reconhecer mais e mais a Deus como seu único Senhor e Salvador, né? Então,
são etapas, efetivamente. São passos de um processo. Então, ela conheceu a Jesus, e ali no processo de conhecer a Jesus, ela vem conhecendo a palavra, cumprindo, seguindo, guardando os mandamentos, né? Guardando os mandamentos, e vai criando intimidade, vai criando vínculo, vai criando tutano, como diz a pastora, vai se alimentando, se fortalecendo o laço, né? Fortalecendo aquele vínculo, aquele laço com Deus. Porque quanto mais arrochado, mais apertado, mais próximo, mais difícil vai ser de separar, de desvencilhar. E Deus, ele realmente se revela para quem o busca e para quem o obedece. Então, por isso que quando Tiago diz sede cumpridores da palavra, quando em Tiago é dito sede cumpridores da palavra, para que não fossem enganados, é porque ao ponto que você vai conhecendo a palavra, você vai cumprindo e você vai aprendendo, e Deus vai se revelando, e Deus vai trazendo mais e mais dele, vai se mostrando mais ao seu conhecimento. Dificilmente você vai ser enganado, porque você vai estar tão próximo de Deus, que é a mesma coisa quando você tem um amigo muito próximo, quando você tem alguém que você confia muito, que se alguém vier falar mal dele, você sabe, você conhece aquela pessoa tão profundamente, tem tamanha intimidade, que você vai dizer não. Você vai dizer não. Não é assim. Fulano não é assim. Fulano não faz isso. Com propriedade, com segurança, se é que nós podemos ter alguma segurança. Não. Maldito é o homem que confia em outro homem. Mas a gente estabelece vínculos, a gente estabelece convívios e intimidades. Então, tem amizades assim, que as pessoas se conhecem a ponto de, quando alguém vem falar, você poder dizer, não acredito, não é assim. E Deus, ele se revela profundamente para aqueles que o obedecem, para aqueles que seguem a palavra, para aqueles que guardam a palavra no coração, e elas não vão ser enganadas. Elas vão ouvir coisas contraditórias, elas vão ouvir coisas que não são, e vão falar, não é verdade, não é isso que está escrito, não é isso que é. Porque eu sei, eu confio no meu Deus, eu confio no que Ele me diz através da palavra e no que Ele me diz através do Espírito Santo de Deus. João, acho que é João 15, deixa eu abrir aqui, João 15 do versículo, João 15, versículo 13, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim, o meu mandamento é este, aqui é o 12, desculpa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vós não chamareis servos, já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então aqui é justamente isso. A intimidade entre Deus e os discípulos estavam tão grande, e aqui ele fala que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Ele estava falando que ele iria dar a vida por eles, né? Então eles já deixavam de ser servos e passavam a ser amigos, porque tamanho era aquele convívio, tamanho era a intimidade, o conhecimento que eles tinham do que Deus ouvia, do que Jesus ouvia do Pai, que eles já não podiam mais ser chamados de servos, mas sim de amigos, porque Deus já se fazia conhecer profundamente. Tudo era aberto, tudo era falado.
tudo era dito, nada era guardado, né? Aqui ele fala, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, tudo era repassado. Então, a intimidade era tão grande, a confiança ali já era tão grande que ele não podia mais falar, são meus servos, são meus amigos, porque eu tenho confiança de falar para eles aquilo que meu Pai me fala, né? E aí é onde vem, mas também confirma o que está no estudo aqui, na palavra, que é: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, para que você seja amigo de Deus, para que você conheça a Deus tão profundamente, tão intimamente, para que nada fique oculto, para que nada seja encoberto para você, para que Deus se revele profundamente para você, você precisa obedecer a palavra. Você precisa conhecer e obedecer a palavra. Então, você só vai ter essa intimidade com Deus a partir do momento que você se propor a seguir de maneira verdadeira, profunda e obediente. A partir do momento que você se colocar na posição de uma pessoa que vai obedecer, que vai seguir o que está sendo dito ali. E que, se for dito de outra forma, você não vai ser enganado, tamanho o seu conhecimento. Porque foi o que Tiago diz, né? No livro de Tiago, lá no capítulo, no versículo, deixa eu voltar aqui, capítulo 1, versículo 22. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque quando a gente ouve aquilo que a pessoa quer falar. Se a pessoa quiser distorcer, ela vai distorcer, e se a gente só ouve, a gente não busca conhecer, a gente não vai poder dizer o contrário. Meus irmãos, nos últimos tempos, essa situação ela tem sido tão complicada e tão perigosa. Eu gosto muito de assistir vídeos de palavras, de pregações, de estudos no YouTube. E eu vi alguns vídeos que falavam sobre filmes, esses filmes de super-heróis que estão aí agora, alguns filmes que estão em cartaz no momento, outros que vão lançar. O rapaz fazia um paralelo de 3 ou 4 filmes com a Bíblia. Ligações daqueles filmes com histórias bíblicas. E o canal, depois eu fui pesquisar, não é cristão. Não é cristão. Mas eu achei interessante porque os títulos eram bem sugestivos. Era assim: filme tal é sobre Jesus, filme tal fala sobre Deus, filme tal é bíblico. E aí, quando você ia ver, é um filme demoníaco, só que ele fazia paralelos com histórias da Bíblia, que quem não tem o conhecimento da palavra, quem não tem o discernimento do Espírito Santo de Deus, acaba crendo naquilo e em algum momento vai virar e falar assim: rapaz, você sabia que esse filme é bíblico? Você sabia que esse filme é gospel? Ou você sabia que esse filme é cristão? E são filmes demoníacos. São filmes com histórias demoníacas, porque alguns são ficções científicas, então são histórias que não existem, e outros são histórias de livros que são inspiradas, só pode ser por demônios. E isso é perigosíssimo, de você não conhecer. Porque quando você não conhece a palavra, você não obedece, você só é ouvinte, você vai ser enganado por esse tipo de pessoa. Por falsos profetas, por argumentos falsos, por histórias falsas. Tem um filme que ele é muito famoso, ele é antigo, que ele se chama O Livro de Eli.
eu acho que boa parte dos irmãos aí provavelmente já tenham assistido. Esse filme, o livro de Eli, ele trata de um mundo pós-apocalíptico. É como se a humanidade já tivesse passado pelo apocalipse, poucas pessoas estão vivas, e um homem carrega a única Bíblia que existe. No decorrer do livro, do filme, existe um cara que é o vilão do filme que está em busca dessa Bíblia. E na situação, as outras pessoas não sabem ler. As pessoas não sabem mais ler. Porque todos os livros foram destruídos, todas as bibliotecas foram destruídas, poucas pessoas permanecem, que são as que sabem ler. E aí as pessoas falam, o que você tanto quer nesse livro? O que você procura nesse livro? E ele fala assim, se eu tiver esse livro, eu vou conseguir dominar a sociedade, eu vou conseguir dominar as pessoas de uma forma que as pessoas nem imaginam, ou você não sabe o poder desse livro. E o filme, o protagonista do filme, ele carregava essa Bíblia, e ao longo do filme você percebe que ele, você não entende se ele era cego ou não, mas a Bíblia era em braille, não era escrita. No final do filme ele leu tanto, e tantas vezes seguidas aquela Bíblia, que ele decorou. E ele estava buscando a última biblioteca para poder entregar e transcrever essa Bíblia novamente. Quando o vilão fica com essa Bíblia, ele não consegue ler ela, porque ele não sabe ler em braille. Ele não sabe ler em braille. Então ela não tem eficácia nenhuma para ele. Não tem efeito nenhum. Mas o que eu quero dizer não é sobre o fato dele não conseguir ler, mas é o fato de que ele sabe que o poder da palavra de Deus ali contida é tão grande que da maneira como ele contar, se as pessoas que não sabem ler ou que não lê porque não quer, que só são ouvintes, ele vai contar e colocar da maneira como ele quer, e essas pessoas vão ser enganadas. Então, esse é o cuidado, essa é a necessidade de conhecer a palavra. Por isso é primeiro conhecer a Jesus e reconhecer a Jesus, e aí vir conhecendo a Jesus pela palavra e conhecendo a Deus pela palavra, para se ter intimidade. Porque com a palavra também vem a obediência. Você vai obedecer o que está escrito aqui, você vai obedecer aquilo que Deus te manda fazer. Então, para que você tenha intimidade, você precisa buscar. E aí, o próximo passo para continuar conhecendo a Deus, para se ter intimidade com Deus, é buscar cada dia mais. É buscar cada dia mais conhecer a Deus. E aí eu vou falar o que está no livro de Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim, meus irmãos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, aqui é o seguinte: conheçamos. Então, recapitulando, nós conhecemos a Deus, reconhecemos a Jesus, conhecemos a Deus através de Jesus, prosseguimos conhecendo a Deus através da palavra, obedecendo, para que Deus venha a nós, para que tenhamos intimidade, para que Deus venha até nós. Tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra.
Ele virá. A partir do momento que nós buscarmos intimidade, a partir do momento que nós buscarmos o conhecer, Ele virá até nós. Ele nos dará esse espaço, Ele nos dará essa oportunidade. Então, depende de nós. A gente já sabe que que Deus não precisa de nós. Ele sempre foi e sempre será. Mas Ele é tão misericordioso conosco que Ele nos dá essa oportunidade de o conhecer. E Ele vir até nós. Se nós o buscarmos, se nós buscarmos ter intimidade com Ele, se nós buscarmos conhecer verdadeiramente a Ele. Então, nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Porque a intimidade só vem com convívio, só vem com convívio diário, com prosseguir conhecendo. Assim como num relacionamento, né? Quando você conhece uma pessoa, você se apaixona, passa a conhecer aquela pessoa, aquela paixão vira um amor, aí aquele amor cresce e você casa, você cria uma família, você estabelece, você cria intimidade, você conhece aquela pessoa de maneira tão profunda que você sabe os gostos, você sabe às vezes até por uma atitude, um detalhezinho assim, se a pessoa está bem, se está mal, se ela achou ruim, se ela achou bom, se até um olhar você já detecta. E esse é o princípio. Ter uma profundidade de relacionamento com Deus, de que Deus te reconheça, porque Ele já te conhece. E que você reconheça em Deus, às vezes assim, de uma coisinha que você já obedece, você já tem tanto temor em Deus que você uma coisinha que você faz que tá meio fora assim, você fala, isso não agrada, isso não tá bom. Eu vou ver aqui, tem um salmo 25, eu acho. Pera aí, deixa eu ver se é esse. Salmo 25, versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Meus irmãos, o segredo do Senhor é para os que o temem. É para os que creem, os que obedecem, os que buscam, os que acreditam nele com temor. Mas não é o temer de medo, é aquele temer assim de eu não posso desagradar o meu Deus. Porque o tamanho é o amor dele por mim, a misericórdia dele por mim, que eu desagradá-lo é algo que é incompreensível, você desagradar a Deus. É incompreensível. Tem outros trechos, meus irmãos, que eu queria deixar para vocês, que eu fui angariando ao longo desse estudo, para que vocês leiam depois, né? Salmo 27, versículo 8, que também fala sobre intimidade, sobre conhecer a Deus, que diz assim no Salmo 27, como está bem aqui próximo, que eu já estou aberto no 26, está bem do lado, diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te dissesse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Que é sobre a busca, que é sobre conhecer, que é sobre estar próximo, né? É sobre buscar essa intimidade. Você buscar conhecer ao rosto de Deus, você buscar reconhecer ao rosto de Deus. A nossa intimidade com Deus, ela tem que ser tão grande que um versículo que o Espírito Santo inspirou para esse final, assim, para eu colocar no final dessa palavra, é o seguinte: é Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meus irmãos, por isso esse lugar é o sofá da sala da minha casa, local de intimidade, local da minha intimidade, onde eu recebo as pessoas que vêm aqui, que sentam para conversar comigo. E esse versículo ele é legal porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. A gente só consegue abrir a porta para uma pessoa só de ouvir a voz se a gente tiver intimidade. Se a nossa intimidade for tão grande com aquela pessoa, o convívio for tão próximo e tão grande, que a gente reconhece a pessoa pela voz. Que a gente reconhece a pessoa pela voz. Né? Quando um parente próximo, quando um amigo, quando um pai, uma mãe vai na sua casa e ele te chama, bate na sua porta e te chama, você fala bem assim: minha mãe está batendo, meu pai está batendo. Você reconhece pela voz. Quando você não reconhece a voz, você fica com receio de abrir. Você primeiro olha para ver quem é e depois você abre, se você reconhece a pessoa fisicamente. Mas quando você tem tanta intimidade, quando você tem tanta proximidade, a pessoa bate na porta, te chama e você abre de imediato, porque você reconheceu a voz. Que nós tenhamos essa intimidade com Deus, que nós tenhamos tamanha intimidade com Deus, que Deus esteja à porta para bater e nos chamar, e que nós tenhamos o ouvido para a voz dele e nós podemos dizer assim: eu reconheço a voz de Deus, eu reconheço a voz do meu Deus e eu vou abrir, porque essa voz me é conhecida, é uma voz de alguém próximo, é a voz da minha intimidade, é uma voz de um amigo, é a voz do meu pai, é a voz daquele que me cuida, para que nós possamos. Esse hino que eu acho que os irmãos devem estar escutando no fundo, ele é um hino assim, ele diz assim: quero te conhecer mais e mais, quero ser reconhecido no teu olhar, como criança me embriagar do teu amor, quero sentar no teu colo, né? Então assim, que a gente tenha tanta intimidade, que ser reconhecido no olhar, o que ele quer dizer ser reconhecido no olhar? É quando você olhar de volta, você conseguir se ver nos olhos de Deus. E quando você se vê nos olhos de Deus, você se embriagar do amor do olhar dele para você. Como um pai olha para uma criança, como um pai olha para um filho. Quero sentar no teu colo e Deus possa te colocar no colo como um filho, possa cuidar de você, que essa intimidade venha. Busque a Deus, reconheça Jesus, conheça Jesus, leia a palavra, obedeça, busque essa intimidade, continue aprendendo e conhecendo de Deus. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor. Se Ele estiver à porta e batendo, reconheça essa voz. Escute essa voz. Não pense que é uma voz da sua cabeça. Não pense que é uma voz que é só a sua consciência falando. Tenha intimidade com Deus para reconhecer a voz de Deus batendo a porta, para que você possa conhecer a Deus mais e mais, para que você possa, como criança, se embriagar no amor dele, deitar no colo dele. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor inspirou para esta noite. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês e que eu tenha sido instrumento
de Deus na vida de cada um e daqueles que assistirem a esse culto, e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de vocês e que vocês tenham experiências magníficas e maravilhosas com Deus, e que Deus seja íntimo na vida de vocês, seja próximo mais e mais e mais. Amém? Graça e paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Estamos agora para o término do culto. Eu quero já glorificar a Deus por essa palavra abençoada através do nosso irmão, os louvores que foi edificante para nossas vidas. Espero que edificou a sua vida também. E agora, irmãos, eu quero fazer a oração primeiro pelos dízimos e as ofertas. Depois vou orar pela sua vida e dando a bênção final, amém? Se prepare para receber a sua vitória nessa hora, em nome de Jesus, através dessa oração de quebra de maldição. Em nome de Jesus, você que precisa dessa vitória financeira, você que precisa receber de Deus essa vitória, as portas abertas, eu quero orar por todos os dizimistas e ofertantes, todos que estão na fidelidade. Senhor, o Senhor sabe que nós estamos aqui numa reforma e os irmãos têm sido fiéis e está contribuindo, meu Pai, para que essa obra fique cada dia melhor, essa glória da segunda casa venha a ser grande em nossas vidas, na igreja, e todos aqueles que vão adentrarem para estar cultuando conosco presencial e também pela transmissão. Senhor, meu Deus, abençoa cada moeda que é depositada, que eu venha abençoar, Senhor, venha abençoar em nome de Jesus, cada um, que eles venham receber a bênção da multiplicação em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e amém. Agora se prepare para receber a sua vitória, a bênção. Você que está com problema de saúde, ou tem alguém com problema de saúde, pense nele. Às vezes essa pessoa não está aí perto de você, mas leve o seu pensamento a essa pessoa, fale o nome dele para Jesus, fale o nome dela para Jesus, fala: Senhor, eu gostaria que essa pessoa fosse abençoada. Eu gostaria que essa bênção chegasse àquela pessoa. Talvez ela não esteja com um problema de saúde, mas tem outro problema. Seja intercessor agora de alguém, da sua família, ou também, irmãos, intercessor do nosso Brasil. Nós temos que orar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, por todos. Amém? Louvado seja o teu nome, ó Deus. Eu quero apresentar diante de ti, ó Pai, nessa hora, todos os enfermos, todos que estão passando por problemas de enfermidade. Tu és o médico dos médicos. Que o Senhor venha operar nessas vidas. Que o Senhor venha operar, meu Pai, de maneira sobrenatural. Nessa noite, visita cada um. Visita outras vidas que estão com outros tipos de problemas. Que não seja enfermidade, mas precisa de uma solução. Em nome do Senhor Jesus. Opera, Deus, nessas vidas. Alcança. Pai, cada um para a honra e glória do teu nome. Dá vitória, abre os olhos, dá visão, abre o coração para te aceitar, aqueles que não te aceitaram. Abre os olhos, tira as escamas dos olhos, Pai, porque o maior interesse do Senhor é salvar vidas, salvar almas. Pois uma alma vale mais que multidão, diz a tua palavra. Alcança essa vida que deve passar pelo canal, Senhor. Meu Pai, visita cada um, Pai, em nome de Jesus, e dá a vitória, pelo teu santo e glorioso poder, em nome de Jesus. Amém? Agora você possa estender suas mãos desta maneira, em sentido de receber, que você vai receber a graça, a paz, a bênção, a vitória do Senhor, que os anjos do Senhor sejam acampados no seu lar nessa noite, nessa semana, nesse finalzinho de mês. O ano está acabando, mas Deus é Deus que prometeu a vitória e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém?
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com toda a igreja, todas digam amém. E até domingo, a paz do Senhor.